Olá, seja muito bem-vindo ao podcast 7x7. O podcast 7x7 é transmitido pelo canal Brasília no ATV no YouTube. Tem a produção e direção de Marcelo Medeiros. E você é convidado a participar junto com a gente, nos dando aí nomes, temas, para que a gente traga aqui para você sempre um conteúdo de primeira qualidade. O podcast 7x7 leva até você gente como a gente. Pessoas que com seu trabalho, com seu exemplo, com sua vida, com suas atitudes, faz a diferença em Brasília, no Brasil e no mundo. E hoje é com muita, mas é com muita alegria que a gente recebe em nossos estúdios Raíssa Lomonte, é isso? Isso mesmo, falou certinho. Geralmente o pessoal fala Lamonte, mas você falou certo. Tudo bem com você, Raíssa? Tudo ótimo, melhor agora que eu tô aqui. Que bom, gente. Raíssa tem uma história muito bacana para contar para você. Cara, você acredita que essa menina, uma jornalista de primeira, estava desistindo da carreira? Vamos contar isso tudo para você no decorrer desse programa, então você não pode sair daí. Eu te peço. Você que é minha audiência querida e o motivo da nossa existência, você não pode nos deixar só. Tinha um presidente que falava isso, não me deixe só. Você se inscreve no nosso canal, vai lá naquele sininho, tem um sininho? Você clica naquele sininho. Aquele sininho serve para quando a gente tiver com conteúdo assim de primeira, você ser o primeiro a receber esse conteúdo. E hoje, como eu falei, estou aqui com a Raíssa Lomonte, que é jornalista da Band. Tudo bem, Raíssa? Me conta uma história. Você é filha de Brasília? Sim, nascida aqui, meu pai de Rio de Janeiro, minha mãe de Minas, Juiz de Fora, e eu aqui, nunca... Brasiliense. Brasiliense. E a família é grande? Somos 3 irmãs, 4 sobrinhos, no total, juntamos cunhado, tudo 11 pessoas. Mas... tamanho bom. Anormal que foi pro lado do jornalista é só você. Só o resto é normal. Sim, eu costumo dizer que a gente não é normal, né? Não. Agora me conta uma coisa. Teve uma infância bacana em Brasília? Sim, feliz, não tenho nada a reclamar. Sem grandes dilemas, né? Uma infância normal e tranquila. Eu tive conversando com os familiares da Raíssa e disse que quando ela nasceu já saiu com o microfone e a câmera. Foi tipo isso. Foi tipo isso. Já foi um sonho de infância mesmo, ser jornalista? Desde criança, né? Meu avô, a gente assistia junto, agora Maria, viajando por todo o Brasil. E ele falava, Raíssa, olha aí, ó, você pode fazer isso. Cara, que legal. Então, meu avô me botava pra assistir ela e eu cresci com isso, assim. Nunca tive outro projeto na vida que não fosse ser jornalista, desde criança. Que legal, Raíssa, coisa bonita. E persistiu o sonho, acreditou e hoje é uma jornalista da Band com o programa Agro Mais TV. Isso, eu entrei no Grupo Band pelo um programa Nosso Agro, o programa da TV aberta, nacional, passa do Acre ao Rio Grande do Sul, e nesse programa, inclusive, eu viajava bastante, como meu avô previa lá atrás. Com a Glória Maria lá no com a Glória Maria, guardada as devidas proporções, obviamente, claro. Mas meu avô mandava mensagem, tá por onde hoje? Que eu estava sempre em um estado, de um estado para o outro, não parava em Brasília. Então, comecei assim. Hoje eu apresento, conciliei isso com a apresentação, e hoje eu apresento no Agro Mais TV do Grupo Bandeirantes. Agora, falar em Grupo Band, cara, que coisa, que sucesso. Você foi o pezinho de coelho, você está há quanto tempo na Band? Vou fazer 3 anos agora. E tem 3 anos de crescimento, assim, estupendo. Não sei nem se existe essa palavra, mas como a Band tem crescido. Não só em Brasília, né? No Brasil inteiro. No Brasil inteiro, o nosso programa é nacional, né? O nosso canal é nacional, o programa que eu viajava é nacional, e a Band realmente tem crescido, tem investido nos seus talentos, né? A gente teve recentemente aí o Faustão, comemorando, se eu não me engano, 100 programas que já foram ao ar. Tem a Fórmula 1. Já foi 100 com o do Faustão? 100. Cara, não sabia. Fórmula 1, sou doente por Fórmula 1, já tem um tempo que eu não assisto. Depois que o Ayrton Senna faleceu, eu parei de assistir a Fórmula 1. E também eu não era muito simpatizante do locutor daquela emissora. Eu achava que ele falava muita besteira, falava demais. Agora eu vou voltar sabendo que está na Band. E as pessoas têm gostado da transmissão da Band da Fórmula 1, fala que está diferente. Até o José, que é o locutor, não. Quem é o locutor da Fórmula 1? Deixa eu ver. O Reginaldo Leme está lá.
Eu tenho quase certeza. Mas deixa pra lá, vamos conversar sobre crescimentos da Band. O que mais que a Band está oferecendo hoje em dia para os telespectadores de Brasília, do Brasil e do mundo? Olha, a gente tem aqueles programas bem famosos, né? Tem o MasterChef, agora investiu no Faustão, Fórmula 1, a NBA. Os esportes estão muito em alta na Band e eu vejo as pessoas elogiando muito as transmissões que a Band faz de esporte, né? E, enfim, vários jornalistas que vieram aí já muito renomados do mercado migraram para a Band. E a Band tem crescido, lançou o AgroMais TV, outro canal fechado de agronegócio, está lançando um outro canal de empreendedorismo. Então, felizmente, dos 3 anos que eu entrei no grupo, eu só vi crescimento. Você foi o pezinho de coelho, porque eu lembro quando eu era menino, eu assistia Band. Gente, quando eu era menino, até parece que eu tenho 100 anos. Mas quando a Band passava de madrugada os bailes de carnaval, eu adorava. Sim, a Band transmitia, o pessoal falava, eu tô na Band, os camarotes da Band. Não é, cara? A Band sempre com a programação diferenciada. E hoje você estava falando comigo aqui nos estúdios que a Band também, no grupo Band, também tem uma rádio, a Alfa FM aqui de Brasília, é isso? Recentemente, né, o nosso presidente adquiriu essa rádio, que já existia aqui em Brasília, bem consolidada, então também tem essa rádio, né? São diversos veículos que fazem parte do grupo de comunicação, e lá com a gente tem a rádio, tem o AgroMais, vai chegar a TV Nova, e então são vários veículos que vão surgindo através do grupo. Tudo legal. Então, galera, tá aí, Band. Vamos acompanhar, principalmente a Raíssa. O seu programa vai ao ar todos os dias e que horário? Todos os dias eu estou ao vivo, das 5 da tarde às 5h30. Depois eu entro ao vivo no jornal, que é das 8 da noite às 10 da noite. Que legal. Fora os gravados, né? Mas ao vivo são esses horários e depois tem as reprises, né, desses programas. Que bacana. Mas eu estava ouvindo alguma coisa curiosa sobre você, que você fazia um trabalho também na área de jornalismo, mas com gastronomia. Sim, na verdade quando eu comecei, meu primeiro trabalho formal que eu fui contratada, né, de estagiária para efetivada, foi no Jornal de Brasília, naqueles cadernos que tinham gastronomia, decoração. Que legal. Então foi meu primeiro trabalho, foi com gastronomia, escrevendo, né, sobre gastronomia, conhecendo restaurantes. Isso que os blogueiros fazem hoje, né? A gente fazia lá atrás. Fazia lá atrás, escrito, né, no jornal. Eu lembro, era todo domingo que saía o jornal. Exatamente. Aquele encarte. Todo fim de semana. Eu achava legal que ele dava as dicas de restaurante, dava dicas de festas, de eventos em Brasília. Agora tem tanto tempo que eu não leio o jornal, acabou aquilo. Acabou. O jornal impresso virou mais tecnológico. Migrou para o digital, não tem jeito, né? Aquela questão. Até porque até você noticiar algo já perdeu o time, né? Todo mundo já noticiou. Então a gente pega um jornal que antes tinha 100 páginas, hoje tem 5 páginas. Esse modelo, a Aderbal, a gente sabe que não existe mais, né? Verdade. Realmente é tudo digital hoje em dia. Não, e assim, vamos cuidar do meio ambiente também, né, galera? Exatamente. Tudo, eu tenho um pensamento de que tudo que é físico, palpável, papel, vai sumir. Não tem jeito, né? A propaganda de papel, ela vai acabar uma hora, assim como a notícia, né? Eu sou meio dinossauro, mas o meu sócio, meu amigo Marcelo Medeiros, é que sempre fala, Marcelo, vamos fazer uns flyers, vamos divulgar, vamos sair panfletando. Cara, não existe mais isso não, cara. Agora é tudo internet, você bota lá o card na internet, e assim, parece que o papel ele só atinge 1% do seu objetivo. E você bota na internet e é imensurável, porque roda o mundo, né? Agora, gastronomia e agro, tudo a ver. Tudo a ver, absolutamente. Eu mal sabia que eu estava indo por um caminho definitivo. Você é religiosa? Sim, acredita, Papai do Céu? Acredito. Que trilha os nossos caminhos? Porque tudo a ver mesmo, né, Raíssa? Agora me fala, você é uma filha de Brasília, tem aí uma boa experiência no jornalismo. O que mais você gosta de fazer? Qual é o seu hobby? Só o jornalismo. Pois é, minha vida virou trabalho, né? Hoje a minha vida é 90% de trabalho, né? Cara, eu acredito. E eu falo isso, eu chego lá na TV feliz, aí o povo meio assim, né? Tipo, segunda-feira, gente, mas isso aqui é a minha vida, isso aqui é meu lazer, isso aqui é tudo pra mim. Não, mas fora isso, óbvio, né? A gente sai, vai pra academia, vive a vida, tem né? Tem que cuidar do corpo. Com certeza. Algo que eu comecei tem pouco tempo também, que não era muito de academia, não.
São dois. Pois No é. caso, você tá aí, esbelta. Eu tô aqui com uma pancinha, mas Sei que tudo eu bem. corri atrás pra Mas mim. você, além de ter trabalhado no Jornal de Brasília, você também foi pro SBT um tempo? Eu dei uma rodada aí, né? Até hoje. Correio Brasiliense, fiz SBT. Sim. Eu tinha fazia uma coluna de cultura no Correio Brasiliense. Passei por um programa de cultura, também o Mais Brasília chamava, que era transmitido aos finais de semana no SBT. Dei uma andada por aí, né? Quando eu fiz estágio em diversos lugares. Comecei aqui perto, no chamado Tribuna do Brasil, um jornal extinto. Na época, tinha ele em todo canto e tal. E uma coisa interessante, a Eu Derbalda... achava ele mais nos órgãos públicos. Eu já li. Exatamente. Distribuíam em ônibus, eles distribuíam em muitos lugares. Assim, tinha até uma grande circulação. Quando eu entrei no jornalismo de verdade, no impresso, eu tentei começar por lá, ao invés de tentar no Correio ou no Jornal de Brasília, porque eu queria começar assim, se eu for errar, deixa eu errar nesse aqui, né, para já chegar mais experiente no outro. É verdade. E eu cheguei no momento que a imprensa estava mudando. Quando eu comecei no Tribuna, tinha muitos funcionários. E aí foi diminuindo, a gente teve um problema lá, até de suspensão de salários, só que eu ia trabalhar assim... Mesmo sem receber, eu ia com o maior empenho possível. Por amor à caneta, mesmo, pelo amor à arte. Porque, assim, independente de eu estar recebendo ou não, eu teria que ser uma boa funcionária, né? Ah, não estou... Tô com salário atrasado, vou ser um péssimo funcionário. O que aconteceu? Eu fiz com o maior empenho que eu podia. E a minha chefe, na época, a Marina, ela depois saiu de lá e foi para o Jornal de Brasília. E a primeira pessoa que ela lembrou para ser estagiária dela fui eu. Então, acho que se eu tivesse feito um trabalho ruim, pelas circunstâncias, ela não teria me levado para lá. E o Jornal de Brasília me abriu outras portas, né? Então, acho que é isso. E eu cheguei justamente nesse momento de mudança, né? Porque quando eu estava na faculdade, tinha milhares de veículos de comunicação. De impresso, muito jornal impresso. E depois tudo isso foi mudando, né? Chegaram os smartphones e tudo mudou na imprensa. Com certeza. E toda a cidade... Na cidade satélite, Derbal, toda a região administrativa do Distrito Federal tinha o seu jornalzinho, né? Agora, mudando um pouquinho, é que eu vi em algum lugar que você é mestre de cerimônia. Sim, é normal, os jornalistas fazem esse papel também. É verdade. Sim, já apresentei eventos, lives ao vivo, híbridas, né? É uma tendência também para nós jornalistas. Hoje também é uma influencer digital. Hoje sim. Mas não vamos falar mais disso daqui um pouquinho. Eu quero saber agora o seguinte. Nessa correria do dia a dia, do jornalismo, muitas coisas vão acontecendo. Alguma coisa que te assustou, que falou, além de você ter pensado em existir lá atrás, que depois nós vamos falar sobre isso, mais alguma coisa louca aconteceu nessa sua vida? Assim... Dentro da profissão? Dentro da profissão. A gente teve episódios ali, eu viajava bastante, eu já achei que eu ia morrer em algumas pautas, né? É mesmo? Sim. Algum boi correu atrás de você? Eu tinha medo, eu comecei com medo de chegar perto, né, dos animais. Faltou já gasolina em estrada, no meio do nada. Mas coisas assim que não fogem muito da normalidade, Assusta. né? Você tem um medo, mas eu falei, tudo bem, cumpri minha missão. Tô aqui. Eu acho isso legal do jornalismo, né? Porque a gente pode ter várias experiências de várias profissões sem ser aquele profissional, né? A gente já mexeu com equipamentos, trator, já dirigi trator. Aí saio dali, vou entrar numa comédia abelha com aquela roupa toda. Então é quase que uma brincadeira, assim, você vive aquele tanto de experiência sem estar inserido em cada uma delas. Se diverte trabalhando. Com certeza. Gosta do que faz, é fácil, vai levando. E você tem, assim, hoje você está como uma jornalista do agronegócio, uma repórter desse canal Agro Mais TV, mas se te convidarem para fazer o Mais Esporte, Mais Aventura, você vai? Você encara qualquer um? Então, eu sempre encarei tudo, né? Desde que eu estava na faculdade, né? Isso também me abriu muitas portas, né? Porque eu tinha amigos que falavam, não, eu só quero trabalhar com TV. Aí a rádio chamava, não vou. E acabaram que essas pessoas nem ficaram na profissão. E eu aceitava tudo, né? Porque eu queria ter o máximo de experiências possíveis em cada área. Acabou que, pelo andar da carruagem,
Eu fiquei no agro e na justiça, sempre agro e legal. justiça. Hoje eu me sinto apta para trabalhar com vários segmentos. Agora, esporte é algo que eu não tenho muito conhecimento, eu teria que estudar muito antes de topar. Quando eu fiz a pergunta, eu imaginei, se você descendo a montanha... Aí sim, aí sim. Tem um espírito agora, aventureiro. falar de futebol, falar de basquete, aí não consigo. Tem que estudar muito. muito. Eu conheço algumas pessoas que fazem, e eu acho bacana, porque o cara tem que entender muito do que faz. Tem que entender. Em toda profissão, né, Raíssa? Sim. Você deve entender muito do agro, mas em toda profissão a pessoa tem que se empenhar, e o jornalista é um cidadão, uma pessoa que se empenha no que faz. Tenho, inclusive, Daniela Ramalho, uma amiga minha, tá no SBT agora, tava com a gente lá no Agro e foi agora para o SBT apresentar o programa de esportes. E o Gustavo Schwab também, que trabalha comigo. Mentira! E apresenta o quadro de esportes na Record. Então, tenho esses dois amigos aí que já fazem muito bem esse papel de esportes. Brasília já está extremamente bem representada por ele. O Schwab foi uma revelação. O Schwab, eu estava até conversando aqui com o Henrique Chaves, é meu amigo de igreja. Nós somos católicos da paróquia Nossa Senhora de Nazaré. E ele foi, na época, lá coordenador dos jovens. E o meu filho fez grupo jovem com ele. E o Schwab, paizão, cara. Moleque muito gente boa. Sim. Me ensinou a tomar uma tal de uma cerveja Petrópolis. Depois eu vou trazer o Schwab aqui, cara. O Schwab, pode trazer. O Schwab é o seguinte, ele é o meu coordenador de um programa que eu faço lá, que se chama Prospera Agro. E eu tô aqui com um ponto, e o convidado tá aqui, e ele fica contando piadas. Meu Deus. Raíssa, escuta essa aqui, ó. No meio da entrevista? Sim. Que isso, velho. Então ele me testa, ele faz isso pra testar. Mas é um grande nome aí, vai arrebentar ainda mais nos esportes. E manja muito. Manja muito. Olha, tá fazendo ele tá todos os dias com o Henrique Chaves no programa. O Henrique é de meio-dia e meio até 3 e carqueirada, como ele falou aqui. Fantástico. A TV, ela se reinventou, né, Raíssa? Totalmente. A gente está vendo aí a Band nesse crescimento. E você falou muito bem no começo aqui, incentivando, apoiando novos talentos, né? Como é que você se sente hoje como funcionária de uma emissora tão rica, tão bonita? Feliz. Nós somos um dos maiores grupos de comunicação da América Latina. Eu trabalho com agronegócio já tem 8 anos e a Band é o canal que mais investe em agronegócio, que é o principal setor da nossa economia. O que sustenta a nossa economia hoje é o agronegócio. E a Band investe muito nisso, está crescendo, está ampliando. E eu sempre me senti muito feliz por ser funcionária da Band, né? Até, às vezes, você é de qual canal Band? Mas você não tentou ir para a TV tal? Você não quer tentar ir para a TV tal? As pessoas querem te arrumar esse emprego. Quer te arrumar um outro emprego. A gente nunca sabe o dia do amanhã. Mas hoje, eu sou muito feliz em estar lá, assim, eu me sinto valorizada como profissional, gosto dos meus colegas, do clima da redação. Graças a Deus a gente tem um reconhecimento e é muito bom. Fui para São Paulo conhecer os estúdios da Band, fui extremamente bem recebida, fiz o tour lá, passei por todos os canais, Band News, pela Rádio Band, pelo jornal que o Datena apresenta, conheci tudo lá e assim, fiquei muito feliz, assim, sou muito feliz. Eu vou te falar aqui, o Marcelão é louco, a gente entrevistou aqui o Henrique, entrevistou aqui o Mobile, o Wagner Relâmpago, a Nicole, um beijo, Nicole Lima, que flor de pessoa, e todos eles convidam, vai lá na emissora, e o Marcelo fala, vamos, eu quero conhecer quem gosta desses treinos, porque o Marcelo entende tudo de tecnologia. E vamos marcar. E olha, vendo você falar aí, deve ser muito gostoso também os bastidores, né? Sim, é um clima super descontraído. Na redação, eu gosto desse universo, a gente vê ali a rádio, o pessoal da rádio gravando, aí você anda um pouquinho mais pra frente, tem os estúdios, pode chamar o Marcelo pra ir lá também conhecer. Vou chamar. O nosso estúdio foi reforma, aliás, é novo, né? Então é lindo, todo mundo acha muito bonito, e você moderno. E você chega todos os dias lá na Band, igual a Nicole chega na Record? Atropelando tudo? Botando todo mundo pra dançar. A primeira frase do dia dela é, tem café? E bota todo mundo, tem lá o seu memé, bota pra dançar. Ela, né? O seu câmera, você bota ele pra dançar também. Não posso botar ninguém pra dançar. Quem sabe o programa mais descontraído, agrodiversão. É verdade. Não posso, né? Eu chego de óculos escuros quieta, porque a gente tem que passar pela maquiagem primeiro, pra ninguém me ver. Depois que eu saio do camarim é que eu cumprimento as pessoas. Oh, meu Deus. E quem até diz que parece
maquiagem, chegou aqui natural. Na, e essa beleza aí, isso, gente, ó. Sem maquiagem nenhuma. Natural, tá vendo? Agora, você me tocou um ponto muito bacana. Eu tenho uma pergunta mais ou menos técnica. A gente não combinou nada aqui, viu, galera? Ai, meu Deus do céu. E ela tá até com medo das minhas perguntas. Eu prometi para ela que eu ia ser bonzinho, não ia falar as barbaridades que eu falo para os outros. Mas a minha pergunta é o seguinte: a quem você responsabiliza pelo sucesso do agronegócio no Brasil? Você que está acompanhando aí, como você falou, há 8 anos, você pegou uma fase meio negra, não pegou? Há 3 anos que o agro explodiu no Brasil. O agronegócio, ele sempre foi o setor da economia primordial, né? A nossa base da nossa economia. Há um desconhecimento disso, né, pelas pessoas, porque quando você pensa, você chega na cidade e fala, o que sustenta o Brasil? Talvez a pessoa responda, fábricas, fábrica de roupa. Indústria, só se pensa na indústria. E o agronegócio sempre foi responsável pela geração de empregos, só que isso nunca foi mostrado. A gente tinha alguns dilemas, faltava abrir mercados, né, vender para outros países. E tivemos várias gestões. Eu acompanhei no Congresso até a época do impeachment da Dilma. A bancada ruralista sempre foi a maior, a mais forte. Lá eles chamam de BBB, bancada da bala, da Bíblia e do boi. Do boi. Do boi. A do boi, a ruralista, é a maior, muito expressiva. Só que veio uma conjuntura agora que o agro se sobressaiu ainda mais. Eu acompanhei alguns ministros, acompanhei as últimas gestões e tivemos a Tereza Cristina, que eu acompanho desde que ela era deputada. Foi uma grande ministra, uma sumidade da bancada ruralista, do setor. Todo mundo admira e respeita muito ela. Tanto os contrários ao governo, quanto os aliados do governo respeitam muito ela. E o agronegócio foi mais valorizado, especialmente na pandemia. A gente teve abertura de mercados para outros países, missões técnicas que a ministra Tereza Cristina participou, né? Negociações importantes para a gente. E esse governo foi muito bom para o agronegócio. Quando eu me deslocava, que eu ia a campo, eu via isso, as pessoas... Os produtores rurais muito felizes, mas você perguntou quem é o responsável. O principal responsável é o produtor rural, que acorda cedo todo dia, que gera emprego, que gera alimentos, e a conjuntura da pandemia, né? A gente ficou ainda mais em evidência para alimentar o mundo. Tudo isso fez o nosso setor crescer. Mas o grande responsável é o produtor rural, e a nossa ministra Tereza Cristina foi uma grande representante do setor. Olha, muito difícil você achar alguém que não goste da gestão dela. Ela realmente fez um trabalho irretocável. Eu te fiz essa pergunta porque o meu pai era produtor. Meu pai plantava feijão aqui em Irecê, na Bahia. Uau. Eu lembro, há 20, 30 anos atrás, o banco não dava crédito, era tudo sofrido. Ele me ligava... Eu já mexia com comércio e ele, me manda um pouco de dinheiro. Uau. Aí eu mandava um dinheiro para ele. Aí um ano depois eu perguntava, e aí, pai? Cara, choveu demais, morreu tudo. Não tem Me manda mais um pouco de dinheiro. Aí eu mandava. Aí no outro ano, e aí, pai? Não, teve seca e morreu tudo. Foi um povo que sempre sofreu muito. Sofreu muito. E você rendeu aí um tributo muito lindo a esses caras que sustentam 3 planetas. Porque besta é o cara que acha que o agro sustenta só o Brasil. Exatamente. Nós somos o celeiro do mundo. Nós sustentamos o planeta. E aí me leva a outra pergunta. Você, nos seus trabalhos aí de jornalista andando, confrontou aí os índios por causa do negócio de demarcação de terras? Porque o agro tem esse problema, né? A demarcação de terras indígenas não deixa o agro crescer mais. E esses dias eu estava lendo uma matéria, até você me corrija se eu estiver errado, que as terras, a Amazônia tem apenas 3% de terras que são plantadas. Quer dizer, tem uma floresta enorme e o povo fica falando sem conhecimento. Não. O Brasil é o país que mais preserva. Nós temos a legislação mais rígida do mundo. E é muito interessante, dia desses, os Estados Unidos liberou para que os produtores desmatassem áreas protegidas lá para plantar comida, né? Então, imagina se fosse aqui a gente desmatando a Amazônia para plantar coisas para comer. A justificativa dos Estados Unidos é para garantir a segurança alimentar, que todo mundo tenha comida. Mas o Brasil, se fizer isso, acabou. Assim, a gente já é
criminalizado lá fora. Cumprindo direitinho, o país que mais preserva. Europa, né? A gente tem as figurinhas carimbadas ali que falam mal da gente, critica a legislação brasileira, mas porque tem interesses aqui, né? O Brasil é o que mais preserva. Nós, como você falou, temos a responsabilidade de alimentar o mundo. A FAO, inclusive, esses dias pediu que o Brasil aumentasse a produção de alimentos. Então, tem muito mito, muitas inverdades que são propagadas. ONGs, infelizmente, também entram nessa história, muita ONG. Agora, você falou da demarcação de terras indígenas. Hoje eu não acompanho mais tanto essa questão. Na época que eu estava em outro canal de agronegócio, que eu ia para o Congresso Nacional, sempre tinha esse embate, sempre. É um embate antigo. Os produtores têm até... Na época, eu até cobri um pouco da questão de ter arma, né? Do produtor poder ter arma para segurança própria. Eu vi muita barbaridade que se fazia com os produtores, né? Produtores sendo assassinados. É um tema delicado, complexo, que eu acompanhei mais há um tempo atrás, né? Hoje... Quando você estava na justiça? Ou nos dois? Né? Meu caminho no agronegócio começou mesmo de vez no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Agora, me perdoe também se eu estiver errado, eu vou estar falando com gente inteligente, que a pessoa dá uma aula logo. A gente faz uma perguntinha simples, mas é isso mesmo. A questão do índio, o índio, ele até quer ter mais espaços. Eu acho que nem é o índio que briga tanto pela questão da terra. É a tal das ONGs, que fica botando na cabeça ali, fazendo esse terror. Eu vi até também esses dias uma questão que os próprios brasileiros falando mal do Brasil lá fora. Nessa questão do agronegócio, dizendo que o agro não é bom, porque o país, quando está crescendo, vem os esquerdopatas de plantão querendo minar a parte bonita do Brasil, que é essa questão do crescimento, não só econômico. Gente, o crescimento econômico ele dá dignidade a todo mundo, ao cidadão, né? E o que você acha? Eu te perguntei das reservas indígenas para saber se você tinha feito alguma cobertura jornalística nessas áreas. Não cheguei aí. Para conversar com os índios. Nunca conversou? Não. Eu era mais focada em mostrar produção de soja, produção de grãos, de carne. A gente não chegava aí em áreas indígenas. Ah, legal. Então, o desenvolvimento urbano, você acha que ele não atrapalha o agro? Por exemplo, eu estava comentando esses dias que aqui em Brasília, eu entrevistei aqui um pré-candidato que é do agro, e ele me falando que Brasília tinha Vicente Pires, tinha um Cinturão Verde, tinha um PADEF, que muita gente estão acabando com essas áreas de plantio e fazendo condomínios. Mas Brasília é pequenininha, viu, gente? Sim. Então, assim, apesar que pela informação que o nosso ilustre pré-candidato deu aqui, o que era plantado aqui, 93% era consumido aqui. E aí o dinheiro desse plantio ficava aqui, todo mundo era beneficiado. O que você tem para me dizer desse desenvolvimento de Brasília? Né? Hoje a nossa produção está concentrada ali no PADEF, né? Essa ainda é forte. Aqui nos centros urbanos a gente tem a questão de flores, de algum turismo rural. Aqui na região de Vicente Pires ainda tem flores, Planaltina tem. Em Cristalina, aqui perto, nós temos muitos produtores que moram em Brasília e têm as suas propriedades em Cristalina. Inclusive, eu fui lá na maior produção de tomates da América Latina. Olha. Fica aqui em Cristalina, uma fábrica gigante, uma indústria. Nós temos um polo muito forte. E eu não sabia. Exatamente. Temos produção de carne aqui, a fazenda Guzerá da capital, é uma raça específica, grande propriedade tem lá, de grãos. Nós temos produção de soja aqui em Brasília. Isso tanto vai para o DF, quanto abastece todo o Brasil. Isso é fantástico, eu não sabia dessa informação. Para mim, quando fala de tomate, eu só lembrava do Leandro e Leonardo, eu achava que era no Goiás lá. Não, fica aqui. Eles eram plantadores de tomate, né? Temos aqui perto, o pessoal mora em Brasília e tem as propriedades aqui ao redor, né? Principalmente ali no PADEF. Então o agronegócio está crescendo, não está retraindo. Então, não, está crescendo e inclusive a Agrobrasília aqui movimentou milhões. Tinha banco lá, tinha vi um boato maquinário. Que foi viu? Bilhões. E olha, tinha um negócio do... Cara, eu estou muito preguiçoso. Eu tive preguiça de ir, mas tanta gente batendo foto do negócio de girassol que tinha lá. Sim, tem a plantação de girassóis, né? Todo mundo tirou foto. Ficou bacana aquilo dali. E disse que foi muito
movimenta a bacana. economia, gera empregos ali para as pessoas que estão trabalhando, para as empresas envolvidas. E desde que a pandemia começou, não havia sido realizada, né? Então havia essa demanda muito grande. E o setor em crescimento cresce tudo. Hoje Cresce tem tudo. canais, TV, jornalistas, repórteres, Especializados. veículos de comunicação especializadas para o agronegócio, né? Que, ó, para quem não sabe, é o maior setor da economia brasileira. Que mais gera emprego. Mais gera emprego. E falta essa informação para as pessoas. Com certeza. Né? Quando verdade. eventualmente se fala em agro, as pessoas pensam em mato, né? Em algo distante, mas não. É verdade. E o agro também, Aderbal, são empresas. Eu tenho um programa de startups, né? Então, eventualmente, você pode ter uma empresa de tecnologia que trabalha só com agronegócio. Então, movimenta todo o ecossistema financeiro do Brasil. Cara, que legal, que bacana. Bem, vamos deixar o agro aqui um pouquinho, apesar que não vai poder ficar muito tempo ali, porque eu quero saber dessas premiações. Raíssa Lomonte é muito premiada, já teve. E 2 prêmios considerados assim o papa do agronegócio, é isso? Ano passado eu ganhei o top 26 dos mais admirados da imprensa do agronegócio. Que legal. Esse ano eu fui indicada novamente. Ano passado eu fui até a FAEG, que é a Federação de Agricultura e Pecuária do Goiás, finalista também do prêmio de jornalistas do agronegócio. E ainda no ano passado pela Justiça, né? Eu tive uma publicação no Diário Oficial agradecendo o trabalho que a gente fez de uma reportagem. Uma menção honrosa, chique, né? Eu li em algum lugar isso, achei bacana. Honrosa, sim. É o valorizar de uma profissão. Como é que é a alegria de receber um prêmio desse? Você olha pro vovô e fala, vovô, você tinha razão. É verdade. Lembro muito dele e é um reconhecimento, né? Assim, fico feliz em receber. Se eu não recebesse, faria do mesmo jeito. Faria do mesmo jeito. Mas é bom você saber que o seu trabalho te dá um retorno, né? Te dá esse feedback. Bacana. Fiquei muito feliz. Agora, esse assunto é um assunto meio delicado e eu não queria, assim, deixar esse bate-papo tão gostoso para a gente ir para um lado mais... Mas Fala. por que você pensou em desistir? Pensei em desistir várias vezes. É mesmo? Do jornalismo. Eu achei que tinha sido só uma vez. O que acontece, Aderbal? Esse era meu sonho, né? Como eu falei no início, desde que eu era criança. Eu nunca tive dúvidas. Mas aí, eu casei muito cedo, né? Casei com 22 anos. E a partir dali, minha prioridade não era mais a minha carreira. Família. Era o meu casamento, a minha nova vida. E então, deixei assim. Eu nunca deixei de também era trabalhar. jornalista, não? Não, ele era do mercado financeiro, então era outro ritmo. Outro vibe, ritmo. Então, eu deixei em segundo plano, não corri atrás. Oportunidades chegaram para mim e eu deixei passar, né? Algumas TVs na época abertas me chamaram e eu não fui. Eu não investi na minha carreira porque a minha prioridade era outra. Se eu tinha que mudar a viagem, se eu tinha que adequar alguma coisa, faltar no serviço, quem faltava era eu, para que outra pessoa pudesse focar na profissão dela. E acabou que eu vi que eu fiquei meio desanimada porque eu não tinha o reconhecimento rápido financeiro que o mercado financeiro traz. E eu senti uma defasagem. Então, fiquei um pouco desmotivada. Eu nunca deixei de trabalhar. Mas também não corri atrás de investir mais nisso. E como eu vi uma diferença muito grande do jornalismo para a área financeira, eu achei que minha área era ruim. Eu falei, o jornalismo não dá esse retorno rápido que o mercado financeiro traz. E aí eu dei uma desmotivada. Deu uma desanimada. Aí você juntou o desânimo e cantou aquela música. Vamos fugir para outro lugar. Quis ir embora de Brasília. Tô cansada, sim. Quis. Você quis Estava cansada de esperar, sim. Estava cansada de esperar e decidiu. Juntei minhas coisas. Mas assim, houve algumas questões antes. Eu estou tentando pular algumas, mas ela vai contar pra gente. Eu cheguei, inclusive, nesse tempo, assim, que eu sempre estive trabalhando com jornalismo, mas eu cheguei até a fazer concurso de bancária. E eu fui aprovada. Que legal.
que legal não, porque não tinha nada a ver comigo. Eu digo que legal, porque pensando... assim, você não ficou tão parada, porque tem gente que se fecha e abandona. Você pelo assim, menos... eu vou fazendo, é minha obrigação, e fazendo assim, o melhor que eu podia. Mas eu cheguei a fazer um concurso de bancária, porque eu queria ter aquele patamar, né, que a pessoa que estava comigo tinha, e eu fui aprovada, mas não era nem pouco o meu propósito, mexer com números, Excel, planilha, eu detesto tudo isso. Então, é uma coisa que eu ouvi até do Thiago Brunet, que é uma pessoa que eu escuto muito, quando você não vive o seu propósito, você vive o propósito dos outros. E eu abri mão do meu propósito todos esses anos. Eu nunca investi muito na minha carreira. Eu trabalhava ali, era uma área para poucas pessoas, que é o jornalismo do agronegócio, mas ok. Assim, se eu pudesse mudar, eu teria mudado. Tanto que eu estudei, ia fazer certificações. Para você trabalhar com o mercado financeiro, você tem que ter certificações. E eu cheguei a fazer esse concurso, passei, graças a Deus não deu tempo de chamar, porque tudo isso aconteceu. Eu me divorciei 11 anos depois da relação, e aí eu falei, agora... Ninguém me segura. Agora é a hora. Por quê? Meu ex-marido avisou, ele estava em uma viagem, né? A gente chegou de uma viagem no outro fim de semana, ele viajou, e de lá ele avisou, olha, eu volto para casa para pegar minhas coisas e só. Aí, ok. No dia seguinte, eu fui trabalhar e era com justiça na época. Eu fui informada que todos os contratos haviam sido encerrados. Caraca. Chegou a minha carteira. Duas notícias boas Raíssa, em 2 dias. Era minha amiga. Ela falou, Raíssa, chegou a hora. Nossa. Porque mudou a presidência, sai todo mundo, né? Aí eu, maravilha. A vida que eu tinha, o meu casamento, eu já não tenho mais. Que eu tá viajando e já não volta. E o emprego que eu tinha... Já acabou também. Caraca. Ou seja, uma vida que eu construí em 11 anos, desde que eu era adolescente, porque eu entrei na faculdade com 17 anos. Com 17 eu comecei a namorar. Teve até que ser emancipada, então? Fui emancipada pelos meus pais, legal. Sim. Fui emancipada com 17 anos para poder entrar na faculdade e resolver minhas próprias questões burocráticas e tudo que eu precisasse resolver. Com 17 eu comecei a namorar. Então a vida que eu tinha dos 17 até 11 anos adiante, acabou. Assim, em 2 dias. Acabou tudo. Ruiu tudo. E então eu falei, agora? Eu não tenho mais nada. Eu vou embora. E o plano B? Pegar minhas malas e ir embora. Caraca. Eu tinha até vontade de fazer intercâmbio. E aí eu falei, não, eu vou pro Canadá, tenho uma amiga lá. E vou lá pro Canadá e vou viver lá. Vou mudar tudo, vou largar o Brasil. Mas me fala uma coisa assim. Começar do zero? Do zero, porque nem inglês direito eu falava, né? Com a cara e a coragem. Assim, eu tenho medo de fazer as coisas, mas tenho mais coragem do que medo. Então, já tava com tudo pronto. Não, mãe, eu vou pro Canadá. Peguei a minha rescisão, falei, vou passar um mês no Canadá. Se eu gostar, eu volto pro Brasil, faço minhas malas e vou embora de vez. Aí fui pra lá, já tinha largado jornalismo. Não quero saber, eu vou embora, meu destino tá no Canadá. Aí juntei minhas malas, fui... Amei, eu fui para Montreal, adorei, falei, não, então tá tudo certo, amei esse lugar, vou aprender o inglês, enquanto isso arrumo um emprego aí, limpando coisa, que é o que... Fazendo faxina mesmo. Fazendo faxina, vou mudar. Gente, que mulher louca, a mulher passando um concurso, que é o sonho de 99,9% dos brasileiros. Todo mundo quer ter um serviço público, não é porque é sonho de realização, é vontade de ter ali o salário fixo batendo na conta todo mês. Estabilidade, exatamente. Né? Eu tinha essa questão de estabilidade, até um motivo que eu não investi na minha carreira. Por quê? Eu tava, minha prioridade era meu casamento, eu tinha um emprego ali, estabilizou a vida. E eu passei 11 anos com a vida totalmente estável, mantendo meu emprego, sem grandes passos. Muito investimento. Sem grandes passos, sem grandes riscos. E meu casamento tava ali, então tava tudo certo. Mas, de repente, eu perdi tudo. Graças a Deus que eu não fui para essa vaga, porque não tinha nada a ver comigo. Eu não ficaria muito tempo. Você ia se acomodar mais ainda. Não, e era uma coisa que eu não nasci para fazer, né? Não dá para forçar. E números ainda, jornalista tem problemas com número. Eu ia calcular tudo errado, ia dar prejuízo. Eu ia pagar para trabalhar. E aí, enfim. Imagino, velho. Matemática com letras, tudo a ver. Não sei nada, gente. Enfim, fui pro Canadá, voltei já disposta. Falei, mãe, é o seguinte, eu vou pro Canadá mesmo, eu desisti de tudo aqui no Brasil, eu vou estudar business no Canadá, que é tipo um curso de administração, como se fosse administração lá. E acabou comunicação, acabou tudo aqui no Brasil, estou encerrando minhas atividades no Brasil. E isso você achando que você é quem manda, né? Porque você falou, eu vou, mas papai do céu falou... Graças a Deus. Seu aniversário tem um presentinho bacana para você.
Fala pra ele qual foi o presente que você ganhou no seu aniversário. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Que legal, hein, cara? Foi, eu voltei, aí eu fui pra lá, voltei, mãe, tá tudo certo. Ela, minha filha, mas você sempre quis fazer jornalismo. E minhas amigas falavam, Raíssa, como assim? Você tinha um emprego aqui, que você vivia bem, assim, né? Você vai pra lá começar do zero, vai começar limpando, assim. Eu, não, gente, eu vou, porque não tem mais jornalismo no Brasil. E as pessoas do Canadá, Aderbal, minhas amigas, falavam, mas Raíssa, eu tô vendo CNN abrir no Brasil, eu tô vendo um monte de TV abrir, é jornalista trabalhando com YouTube. Você tem certeza que você vem pra cá? As pessoas de lá do Canadá falavam, você tem certeza? Eu falava, não, gente, eu tenho, porque... Uma coisa importante, o olhar do espectador é que forma a realidade. É verdade. A realidade era que tinha muito emprego aqui, as TVs realmente estavam abrindo, foi bem na época que a CNN estava anunciando que ia abrir, e todo mundo me falava, Raíssa, tem vaga. Minha ex-sogra, mamãe, pra mim, falava, minha filha, você tem certeza? Você é boa profissional, investe mais. Minha mãe falava, as amigas do Canadá falavam, mas pra mim, na minha visão, não tinha. Tinha acabado tudo. Você já tinha botado na cabeça que tinha que fugir? Tinha que fugir, fuga. Boa. Né? E aí, mas... Nada. Aí eu voltei e falei, bom, enquanto eu não vou pra lá, porque eu ia no final do ano, isso devia ser mais ou menos julho, agosto, eu vou ter que me manter aqui no Brasil, né? Então eu vou arrumar algum emprego aí só pra eu me manter e vou pegar minhas malas e vou embora. Fiz minha matrícula no Canadá, traduzi meus documentos, todos juramentados, é um processo que você tem que fazer. Paguei tudo e faltou só entregar na embaixada. Só que nisso eu fui para o Congresso cobrir a Band Nordeste. E fiquei cobrindo lá para a Band Nordeste, esperando a minha hora de ir embora. E aí apareceu uma vaga para o agronegócio, para esse programa que se chama Nosso Agro. E eles precisavam de alguém com experiência em agronegócio, e é difícil até você ter profissionais jornalistas com bagagem em agro. Eu fui lá, ouvi a proposta, né, para eu passar esse período. E aí o chefe falou a vaga, nossa, mas que vaga boa, até a gente que apareceu de repente, e era só para viajar. Olha, você vai viajar e tá. E eu achei tudo muito incrível, assim, uma oportunidade que nunca apareceu em toda essa trajetória minha. E eu acho que foi muito mais por oração da minha mãe, das pessoas que estavam comigo, do que por mim. Você falando e eu aqui pensando que Papai do Céu é perfeito, cara. Ela queria viajar para outro país. Papai do Céu falou, não, você vai ficar aqui viajando aqui. Você quer viajar? Vai viajar, mas vai viajar aqui. Não, era uma vaga que eu nunca imaginei que existiria, assim, dentro do jornalismo, que eu já estava tão, né, desmotivada. E aí, acho que foi muito mais pelos outros. E tem uma amiga minha, a Ana Paula, graças a ela que eu fui até apresentar na Justiça. Recentemente eu estava na Justiça, ela falava, Raíssa, mas você não acredita em Deus, Raíssa? Como assim? Deus provê tudo. Eu não tem isso, acabou pra mim, acabou. E hoje eu estava lá com ela, a gente trabalhava junto, eu estava hoje apresentando na Justiça e no Agro, estava apresentando nos dois locais. Estou no ar na Justiça até junho, mais ou menos. E ela falou, Raíssa, quem diria, hein? Porque você disse que o mundo estava acabando. E hoje você tem dois e tá saindo de ótimos você empregos. Tá escolhendo ainda. Que bacana. Aí, Ana, realmente a mudança aconteceu. E eu fui no dia do meu aniversário, 4 de outubro. O Márcio, que era o gerente na época, falou, Raíssa, a gente queria te chamar aqui, né, pra te falar mais da vaga. E quando eu fui lá, ele, ok, tá contratada. Eu, meu Deus, eu não acredito. É muita felicidade. Eu falei, olha, hoje é o dia do meu aniversário, você está me dando um presente. Que coisa, hein? E entrei. Mas entrei pensando em ir embora. Quando eu comecei a desempenhar aquela atividade, eu falei, gente, eu não preciso de mais nada na minha vida. Esse emprego é a realização de tudo que eu planejei na minha vida, de tudo que não deu certo, veio muito melhor. E era assim, o emprego dos sonhos, assim, eu falava muito pra ele que eu tinha o melhor emprego do mundo, que era viajar, e assim, era pra cobrir, eu ia em Minas Gerais comer queijo, aí eu conhecia vários queijos premiados, aí tinha um café que ganhou um prêmio, que tudo isso é agronegócio. É verdade. Café ganhou um prêmio, eu ia lá, aprovava o café, então era um emprego maravilhoso, assim, me senti totalmente feliz com a remuneração, com os planos da empresa, com o que eu fazia na atividade. E resumindo a ópera, eu falei, quer saber? Minha vida tá muito boa aqui. Eu não vou embora, não. Austrália fazer... Ou na Austrália, no Canadá, fazer o quê? Fazer o quê no Canadá? Aquele frio. Todo mundo falando que aqui é bom, que aqui é bom. Mudou completamente a minha visão.
E mudou, assim, minha vida, mudou quem eu era. Eu, basicamente, renasci, né? E tive uma outra visão do jornalismo, uma outra visão da minha profissão. Hoje eu sou a maior fã, a maior defensora do jornalismo. É bacana. Eu adoro, eu não te contei, mas eu sou fã número 1 de vocês, jornalistas, porque eu acho que é um trabalho muito bacana. Apesar que tem alguns jornalistas aí que eu quero pegar de porrada, mas tudo bem. Agora, você falou do café, eu lembrei um trem muito engraçado, que diz que o melhor café do mundo, parece que tem um passarinho que vai lá, come a semente, faz o cocô e é feito... Não sabe dessa história? Não tô sabendo dessa história. Que é o café mais caro do mundo. Eu estava lendo esses dias. Eu não acreditei também. Falei, cara, eu não tô sabendo desse passarinho aí, não. Ele não consegue digerir, né, o café. Então, ele come e fica semente dentro dele. Acho que é só a casca e a semente. Ele solta ali, pega aquilo ali, eles devem limpar, é claro. Não, eu prefiro o tradicional mesmo. O sim. Isso é cocô. Sim. Oh, meu Deus do céu, você se mata de rir. Agora me conta uma história. Nessas idas e vindas, nunca mais falou com o maridão? Não. Deixa eu provocar, né, Marcelo? Deixa eu provocar. É engraçado que e assim... Com ex, desculpa. Com ex-maridão. É uma história um pouco complexa. Aqui não como é que é a Maria Braga, aquelas fofoqueiras lá de plantão? Mas não, eu me senti... Mas é engraçado que a minha história é curiosa. Eu começo a falar, todo mundo olha assim pro lado. Menina, é isso mesmo. Não, não encontrei com ele, ele quebrou a bolsa de valores, faliu, ele... Pior que teve umas histórias de quebra. Mas eu conheci ele na escola. Outra coisa curiosa. Tinha 15 anos quando eu conheci, eu tava no ensino médio. Eu tenho minha melhor amiga, que é a Raíssa, também é o nome dela. E eu falei, né, a gente ficou, eu falei, eu vou casar com esse menino. Ela, o quê? Eu falei, vou casar. Eu tinha 15 anos. Aí todo mundo, ninguém leva a sério. Adolescente. Falou, agora parou. Eu falei, não, gente, eu vou casar. Eu até imagino ele na igreja. Nossa. E aí, com 17, eu comecei a namorar. 22, eu casei. Enfim, ficamos juntos esse tempo todo. Peraí. Não esquece, não. 6 números da Mega Sena? 6 números? Que bicho. Isso eu não ganho. Você é jornalista, Vou casar com esse menino. Casou, não. Mas só coisa que dá prejuízo, tem que ser coisa que dá dinheiro. Você me dá os números da Mega Sena. Menino. Desculpa, não perco o raciocínio, continua. Mas, então eu casei. Crescemos tudo que eu fiz na vida, a Raíssa que eu conhecia... Porque pensa, eu era adolescente, a vida adulta inteira foi de um jeito, foi com uma pessoa. Tudo que eu fiz na vida foi com uma pessoa. Então, de repente, acabou minha vida. Eu não sei o que eu sou, já nem sei mais, porque é tanto tempo junto, quase o tempo de vida que eu... Né, mais tempo de vida junto do que separado. E aí acabou... Fizemos essa viagem no Carnaval de 2019. Na semana seguinte, ele viajou e não voltou mais. Mais à frente, eu descobri que não era recíproco, né? Enfim, não teve como a gente manter um contato, né? A gente... É igual aquela música do Gustavo... Música não, quando o Gustavo Lima se separou, falaram muito isso. Invista na sua carreira, que ela nunca vai acordar de madrugada. E te abandonar. E te abandonar. Então, foi mais ou menos isso. Aí depois as histórias aparecem, né? Então a gente não tem mais contato nenhum. Infelizmente, o que eu mais perdi foi minha ex-sogra, que era uma mãe para mim. É difícil, né? É verdade. Menina, é difícil a sogra gostar e na hora gostar da sogra. Mas ela sempre foi uma mãe para mim. Foi o que eu mais perdi nessa história, mas a gente não tem contato nenhum. Mas, Raíssa, e você realmente começou a viver, então, o seu propósito de vida? E demorei para isso, né? Infelizmente, eu fico pensando, eu desclassifiquei muitas vezes o jornalismo, eu falei mal da minha profissão, eu reclamei. Inclusive, o tempo que eu voltei, foi muito bom isso. Quando eu voltei do Canadá, já disposta a fazer minhas malas e ir embora, eu fiquei um tempo sem trabalhar, né? Uns 20 dias, 30. E nesse tempo eu ficava em casa, e aí, como é que é? Só ligar a televisão e ficar aqui assistindo? Que eu nunca tinha parado de trabalhar, nunca. E esse tempo foi bom, porque quando eu fui para o Congresso fazer a entrevista para a Band Nordeste, eu vi aquelas pessoas com roupa
assistência social. Eu falava, gente, tudo que eu queria era estar aqui. Tudo que eu queria era ter um horário, uma ocupação na minha vida. E hoje, quando eu tenho um plantão domingo, que as pessoas vão reclamando, você acha que eu vou reclamando? Eu vou com a maior felicidade. Mundo, né? Eu só tenho a agradecer por eu ter esse trabalho, por eu ter essa ocupação, que eu acho uma ocupação relevante. Então, esse tempo que eu fiquei sem trabalhar foi muito bom para eu refletir. E aí, esqueci a pergunta. Eu estava perguntando para você se teve mais algum obstáculo na sua vida depois desse tudo? O seu propósito? Isso, aí você voltei abriu, pro meu propósito. Meu propósito sempre foi esse, desde que eu era criança, assim, no vestibular era jornalismo opção A, jornalismo opção B. Eu nunca tive outro plano na minha vida, nunca pensei em nada. Então, quando eu fui pra Band, que eu passei, assim, 11 anos cultivando desmotivação, cultivando uma rejeição até, porque eu achava que não dava dinheiro rápido, que outras profissões dá. Quando eu fui para a Band, minha visão mudou completamente. Eu vi que só depende de mim, né? Se eu não estava ganhando aquele valor rápido, a culpa era exclusivamente minha. Eu estou hoje onde eu me coloquei, onde eu trabalhei para chegar. Se eu tivesse investido lá atrás, eu teria ido mais longe, né, Aderbal? Você, o que você precisa para ter o maior podcast do Brasil? De mim? Eu não tenho nada a ver, você precisa de você. E eu só precisava de mim. Mas eu me negligenciei. Então, quando eu fui pra Band, eu comecei a viver o meu propósito, o meu chamado. Porque eu sempre fui... Eu nasci pra fazer jornalismo, sabe? Eu não sei fazer outra coisa. E aí, minha visão mudou. E tudo o que eu não tinha investido, eu investi em mim, na minha profissão. E tive o retorno disso, né? Tudo que eu construí em 11 anos... voltada para outra profissão que não era minha, incentivando outra profissão, em 3 anos, eu recuperei. Hoje eu tenho uma vida melhor do que a que eu tinha. Hoje, tudo o que eu podia comprar antes, eu posso comprar hoje e até mais. Então, o problema nunca foi a profissão. O problema era eu. O problema era eu. Então, eu passei a viver o meu propósito e vi que errado era eu, né? Eu negligenciei. Se eu tivesse lá atrás... investido mais no meu propósito, hoje eu estaria mais avançada, teria ido mais longe, adquirido mais coisas, né? Mas não fiz. Então, hoje eu colho os frutos do meu passado e em 3 anos no jornalismo, eu tenho mais do que eu tinha antes. Isso mostra que o problema não era o jornalismo, né? É verdade. Henrique Chaves falou uma frase aqui muito legal. Faça o que você gosta de fazer, bem feito, que o dinheiro é a consequência disso. Se você fizer bem feito o que você gosta, o dinheiro vai vir. Pode não ser agora, pode não ser a quantidade. Vem amanhã um pouquinho, você fala, pô, mas não é só isso. Eu quero mais. Mas ele vai vir com o futuro. Você fazendo bem feito o que você se propôs a fazer, né, Raíssa? Eu acho que sucesso, as pessoas têm uma utopia, né? Sucesso é quem ganha milhões, sucesso é quem é o CEO da empresa. Eu acho, né, com a minha visão aí, que mudou completamente, que eu tive que me reconstruir como pessoa, né? Eu era uma Raíssa, hoje eu sou outra Raíssa. O sucesso, na minha avaliação, é você ter uma profissão que você goste, uma profissão que você é feliz desempenhando e que te dá condições de viver dignamente, de você se vestir, de você comer, de você não precisar sair pedindo coisa para as pessoas. Isso para mim é muito simples, é sucesso. Eu tenho uma profissão, eu tenho uma vocação, eu exerço ela e ela me remunera para eu viver com dignidade. Para mim isso já é sucesso, sabe? Só que as pessoas têm uma utopia, querem ganhar milhões, aí tem que abrir uma empresa e trabalhar para isso. É verdade. E gastar, porque o sucesso, o dinheiro, ele vem também do investimento. Se você investe pouco, tá aqui a Raíssa dando uma lição de vida aqui. Se ela tivesse investido mais lá atrás, poderia estar colhendo mais agora. Você não vai plantar nunca banana e colher mamão. Você planta banana, você vai colher banana. Com não certeza. É isso? Levando pro agro. Sentiu aí o link pro agronegócio? Eu não vou falar de agro agora, não. Vou continuar aqui nesse papo gostoso. Com certeza. Que está muito bom. Me diga aqui, a influência dos relacionamentos no sucesso profissional. Teve muitas pessoas que te influenciou nessa sua carreira? Você me falou aí do teu avô, que falava da Glória Maria como espelho, mas mais alguma pessoa te influenciou? Sempre minha família. E minha mãe, assim, ela não se conformava que eu tentava mudar de área. Ela não se conformava. Tanto que teve uma oportunidade de eu ir para uma TV na época, já tem bastante tempo isso, e minha família fez festa. Raíssa na TV tal. Eu cheguei em casa e tinha uma comemoração.
E pra eu falar que eu não ia, gente. Não, eu não fui. Ah, você não foi? Eu não aceitei. E eu, gente, então, eu queria dizer pra vocês que eu não vou. E aí todo mundo, ninguém acreditou, porque na época eu tinha um compromisso com meu ex-marido e eu optei por ir. Então, influencia. Seus amigos influenciam, a sua família influencia, mas a sua prioridade pesa mais. É claro. Minha mãe falava, investe. Minha sogra falava, investe, Raíssa, vai ser jornalista. Mas a minha prioridade não era essa. Então, assim... O relacionamento que eu tinha acabou influenciando, sim, na minha profissão, porque eu larguei, assim, toda a gasolina que eu tinha para botar, toda a energia, eu botei em outro profissional que não era eu. E aí, o que acontece? O outro profissional vai e você fica, porque você pegou tudo que você tinha e investiu nele, entendeu? Então, influencia, sim, a pessoa tem que ouvir as pessoas. É igual os amigos falam, não, Raíssa, vai. E eu não ouvia ninguém. A TV tá abrindo, o CNN tá abrindo, não sei o que tá abrindo. Eu não ouvia ninguém. Então, assim, eu ficava naquela assim, não sei se eu vou, se eu pico. Gente. E acaba que, assim, o ecossistema que você está inserido influencia. Mas onde está a sua prioridade vai influenciar mais ainda, né? Eu pesei, minha mãe fez uma festa aqui para mim, que é me ver na TV, no programa tal, na época que me chamou, e eu tenho aqui um compromisso, né, que era meu casamento. E você pesa os dois lados, né? Então, isso acaba moldando aí o seu caminho. Muito interessante. Agora me conta, por que você ficou aí uns 3 anos desantenada? Fora das redes sociais? Totalmente. Não, e nem foto no WhatsApp eu tinha. É mesmo? As pessoas pensavam que eu estava fugindo, devendo alguém. Eu não saía em foto. Era estranho. É mesmo? Você vê como minha vida mudou totalmente, assim. Eu falo... Eu sou outra pessoa. E quando eu desativei as redes sociais, por quê? Eu estava no carro com 2 meninas. E na época eu não usava o Instagram para... Nem tinha essa coisa de influencer, blogueiro e tal. Aí eu vi elas comentando assim, você viu o que o fulano postou? Nossa, que ridículo. Aí eu falei, gente, pra que eu tenho Instagram? Pra quê? Para as pessoas falarem mal? Assim, eu não ganho nada com isso. Eu não sou remunerada pelo que eu faço, pelas fotos. Eu estou produzindo conteúdo para as pessoas criticarem. Eu sempre tive blogs, inclusive tem um site que eu criei, chama Brasília Kids. Hoje não é mais meu, eu vendi. Podia falar, faz a propaganda. Mas eu sempre fui antenada, assim, eu nunca fiquei offline totalmente. Eu tinha coisas comerciais. Agora, Raíssa, a pessoa aparecendo, eu resolvi desativar naquele dia. Desativei tudo, ninguém sabia da minha vida. Hoje, se eu fosse servidora pública, pra te falar a verdade, assim, que eu não dependesse de rede social pra nada, eu teria minha foto e acompanharia notícias, os amigos, eu veria as pessoas, mas eu acho que eu postar coisa, eu ainda não postaria. Hoje ainda, assim? Não, é porque hoje eu dependo disso, claro, né? Não, mas eu digo assim, se pessoalmente hoje você não... Se não fosse relacionado à minha profissão, eu não produziria esse conteúdo gratuito pro Instagram, para as pessoas acompanharem minha vida, não faria. Então, passei 3 anos offline, na época eu não tinha visibilidade, eu não era nada disso, não mexia profissionalmente. Então, falei, eu quero viver minha vida offline, para ninguém me encontrar, tirei minha foto do WhatsApp e sumi. Sumi totalmente. Quando eu voltei, eu me senti chegando no futuro, né? Porque quem era casado separou, quem não tinha filho teve filho, quem era solteiro casou. Voltou do coma. Voltei do tempo, do túnel do tempo. Olha só. E as pessoas, Raíssa, você tá viva? Como assim? Fiquei offline, totalmente vivendo a minha vida paralela. E hoje em dia, Raíssa, é uma coisa que, tirando esse lado da produzir conteúdo para o Instagram e de ficar recebendo críticas, o Instagram, as redes sociais, o Google, ele virou uma indústria, né, cara? Hoje em dia tem milhares de pessoas vivendo muito bem dessa ferramenta que é a internet. Hoje você tem profissionalmente também? Tenho. Não, hoje é totalmente profissional, assim. Uso para fins profissionais, né? Sim. Pois é. E como Raíssa, que usa para fins profissionais, eu também quero te oferecer uma ferramenta. A Start 7 Produções tem aqui nos nossos estúdios profissionais que pode preparar melhor a sua empresa, o seu produto para estar nas redes sociais. Google, Facebook, Instagram,
Você sabe que são shoppings abertos 24 horas. Com certeza. É a rua mais movimentada do mundo. Não é? Tá todo mundo trancado em casa, mas o shopping está lotado. É verdade. O movimento não para. Porque tudo que você quer, você precisa de uma consulta no médico. Você dá um Google. Você precisa de comprar um óculos. Você dá um Google. Agora, se a sua empresa fabrica óculos, é uma ótica, e não está na internet, como é que as pessoas vão te achar? Não vão achar. Eu tenho esse testemunho, sabe, Raíssa? Eu tenho um comércio e meus amigos não me achavam. Eu também era, não por um momento igual você, mas eu era meio dinossauro nessa questão, tecnologicamente falando, eu era meio travado, eu não sabia mexer. Eu sou de uma geração que tem medo de quebrar as coisas ainda. Antigamente, papai e mamãe botavam na televisão, se mexer, quebra. E você ficava assustado, tudo era caro. Então, eu sempre tive medo de mexer. E hoje eu sei que é um instrumento que se faz necessário. E a Star7 tem profissional para sua mídia digital funcionar. Fotógrafo, social media, programador, gestor de rede social. Então, você que tem um comércio, você que é profissional liberal, você que tem que estar nesse shopping 24 horas. Não pode fazer igual a nossa amiga Raíssa. Não pode ficar sumir. Offline algum tempo. Não. Você que tem que estar na internet. Prejuízo. Pois é, procure um profissional sério para cuidar da tua empresa. E é fácil. Você pode dar um Instagram. Lá no Instagram você procura @Start7Produções. Simples assim. Ou você pode também falar pelo WhatsApp com o Marcelo Medeiros no 996892922. Ele que entende tudo. 996892922. Para você ver. Meu sócio, meu amigo, há 30 anos e eu não decorei o telefone dele. Tenho que ler aqui. Hoje em dia ninguém decora mais, não. Cara, e depois da Covid, cara, eu fiquei mais fraco da memória. Eu também. Eu acho que uns 6 neurônios morreram, sobrou só 2. E um só pensa em comer, o outro só pensa em trabalhar. Mas vamos lá. Vamos lá. Conversa fiada. Raíssa, me conta. E para frente, futuro, o que você pensa? Continuar no agro, continuar na Band? Assim, eu sei que ao futuro Deus pertence. A gente não... E está aí provado. A sua história de vida é uma prova disso. Você, por várias vezes, tentou arriscar. Saí. Papai do céu foi lá, te buscou. Opa, é aqui. Tem alguma coisa que você queira fazer? Algum sonho? Não esqueça dos números da Mega Sena. É verdade. Não vou esquecer, não. Não, eu tô querendo acertar também. Assim, hoje eu sou apresentadora de um canal nacional, então eu tô bem feliz com isso. O agronegócio tende a crescer ainda mais. Então, no médio e longo prazo, eu pretendo continuar inserida nesse mercado, até porque é um mercado com menos concorrência. E é o que você entende também, muito. É o que eu acabei me especializando, né, nos últimos anos. Então, eu tenho interesse de trabalhar no grupo com novos produtos, ampliar, criar novos programas, talvez passear em São Paulo, voltar, que a gente sabe que as coisas acontecem muito lá. É verdade. No médio e no longo prazo, é isso, né? Agora a vida pessoal, quem sabe casar um dia de novo, né? Planeja. Agora não. Mas no futuro sim, né? É sempre bom. É verdade, é verdade. Ninguém gosta de ficar sozinho, né? É. Eu sou casado... Caraca, que dia que é hoje? Hoje é dia 6. Dia 15 faço 31 anos de casado. Já pode dar curso. Ensinando. Falar em cursos, cara, falar com gente inteligente é massa, né? Ela vai dando os feedback. Dá palestra? Não dou palestra. Eu participo de talk shows, de eventos falando de agronegócio, de tecnologia, que é o assunto que eu tô mais por dentro. Mas palestra tá aí. Nunca dei uma palestra, não. Mas aí, então... Mas talk show é quase palestra, gente. Vamos pensar no caso. A diferença é que o talk show tem entrevista lá, o cara junto contigo. E a palestra é você sozinho lá. Lives, assim, também lives, né? Pra falar de tecnologia, explicar o que é uma startup, que eu apresento o programa de startup. Então, mas tá aí, eu vou já migrar pra palestra também. Já vou ampliar. E esse nome pra muita gente ainda é muito novo, startup. Está crescendo também muito no Brasil? Com certeza. Se eu não me engano, foram criadas uma startup por dia só de agronegócio. Você tá brincando? Só de agro.
Fora outros setores, né? Todo dia são lançadas milhares de startups pelo Brasil, de todo o tipo. Startup é uma empresa disruptiva. O que é disruptivo? Inovadora, que traz uma solução para o mercado, né? Uma solução de uma dor do mercado. Isso é uma startup. Nem sempre precisa ser online. The Coffee, a cafeteria que está na moda aí, é uma startup. Veio para quê? Para solucionar o problema de um café rápido. Retira ali um ambiente legal, bonito. Isso é uma startup que está crescendo. Está crescendo. Eu ouvi falar desse negócio, dessa cafeteria. Eu achei muito estranho, cara. Café Brasil. A gente vê isso muito nos Estados Unidos, porque as pessoas estão em constante movimento e é tudo pertinho. Aí Brasília, cara, acho que não tem um lugar. Eu pensava nos meus botões, né? Brasília não tem um lugar para você passar andando, comprar um café e ir andando. É bem coisa americanizada. É bem americanizado, né? E Brasília ainda tem um clima tropical. Quem é viciado em café igual... Nossa, você também gosta do cafezinho? Sim. Eu também sou fã número 1 de um café, viu, cara? Adoro café. Agora, projetos de familiares, talvez casar. Projetos da empresa, da Band... Aumentar os produtos. Aumentar os produtos. E na internet, assim... Você não tem sonho de ter o seu canal próprio no YouTube? Sim, já pensei nisso. Tem uma agência hoje que trabalha comigo e é algo que eu levo em consideração, sim. Ter o meu canal e até melhorar meu Instagram, né? Porque assim, eu uso profissionalmente, mas tem que melhorar ainda, tem que aumentar, ter mais constância. Essa parte digital eu também penso em melhorar e ampliar. Porque para ele... evoluir tem que ser um trabalho cotidiano, né? O Marcelo aqui fica nervoso, tem que postar, tem que fazer vídeo, tem que fazer isso e tal. É uma profissão, né? É uma profissão. É uma profissão. Agora, e muito rentável, hein? Porque as TV, as rádios, por exemplo, você falou da Alfa. Eu lembro que quando eu fazia lá, quando eu faço na Canção Nova, é transmitido para todas as redes sociais. Simultâneo. Sim. Então, é uma ferramenta a mais. Não veio para brigar, veio para agregar, né? Exatamente, até porque as TVs hoje vendem os anúncios já incluindo rede social, né? Pois é. Tudo se misturou hoje em dia, né? Fundiu. E eu realmente preciso aumentar essa parte e melhorar. Agora me conta uma coisa. Com a voz bonita, nunca pensou em fazer rádio? Meu primeiro estágio na Justiça foi em rádio. Sim, gosto de rádio. Ah, que legal. Acabou que os caminhos me levaram para a TV, né? Mas gosto de rádio, sim. E agora que a gente tem a rádio lá, é possível que a gente abra um espaço, sim. Que bacana. Raíssa, me conta uma novidade assim. Se você, por um acaso, hoje pudesse voltar, vamos supor que está aqui... A máquina do tempo. A máquina do tempo. Vixe, Maria. Responda para mim. Ave Maria, o quê? O que você mudaria? Eu destruiria a máquina ou eu voltaria no tempo? Exato. Aí uma boa colocação. É uma dúvida que você cruel, faria? Né? Menina, não sei. Porque assim, eu acho que hoje eu sou o resultado de tudo que eu já vivi. Se eu não tivesse vivido, eu não seria quem eu sou hoje. Tenho até medo de quem eu seria. Eu não sei se é melhor deixar isso quieto ou destruir a máquina. Talvez eu voltasse um pouco antes para investir em mim mesma, para ter minha vida própria, né? Para ter minhas coisas, para ter meu trabalho, que me levasse alegria. Então, talvez eu voltasse no tempo para investir um pouco mais em mim e na minha vida própria, mas não mudaria muitas coisas. Inclusive, eu contei aqui a minha história. Depois, eu tive um relacionamento, depois um namoro, e eu já cheguei como jornalista. Já cheguei como jornalista que ama a profissão, a jornalista que está lá apresentando. Então, já é outra visão. Quando você impõe isso para as pessoas te veem de outra maneira, né? Quando você leva a sério o que você faz, quando você se impõe, se posiciona, as pessoas te olham de outra maneira. Então, é diferente do que eu havia vivido. No outro relacionamento, eu já cheguei... Nossa, sua profissão é o máximo. Que legal. Que orgulho. Você saiu da ostra, né? Você se mostrou. No primeiro relacionamento, você ficou refém. E nesse, você já... Eu tô aqui. Eu já cheguei como jornalista do agro, da Band.
Então, eu já cheguei amando o que eu fazia, já cheguei numa vida nova, numa vida própria. E a pessoa, uau, isso é o máximo. Que orgulho de você estar na televisão, que orgulho de eu poder ligar aqui e você estar aqui lá na televisão. E às vezes eu tava jantando e passava, né, meus programas. E, então, tudo muda. Quando você muda, as pessoas te olham de outra maneira, as pessoas te respeitam mais, valorizam o que você faz. E você, a partir de hoje, que orgulho de ter tido a Raíssa sentada na minha frente, você falando para todo mundo. O orgulho é meu de estar aqui. Então, Raíssa, não mudaria muita coisa, não. Mudaria nada, não. Mudaria, mas não muita coisa. Passou o triplo na minha cabeça que eu não vou falar, não. Mas não, eu vou te falar uma coisa. A vida, ela é boa como ela é. A gente passa por situações que servem para nos engrandecer. Com certeza. Você só é essa Raíssa hoje porque você passou por tudo isso. Verdade. E a gente tem que ser humilde o suficiente e ser grato igual você está sendo, porque é um momento único na nossa vida. O Papai do Céu, ele vai moldando a gente. Eu costumo dizer aqui que nós somos um lápis e papai é que vai escrevendo a nossa vida. Agora, Raíssa, eu queria que você desse o seu conselho. Uma menina nova, bonita, linda, de cabeça, mente, corpo e alma, e que tem uma profissão linda e que sabe fazer muito bem. Com certeza tem muitas pessoas que são apaixonadas também por essa profissão e não sabem o que fazer, não sabem por onde começar, não sabem como quebrar a timidez. Que eu fico imaginando aqui, a gente fica conversando. Nunca foi tímida na vida, né? Já foi tímida? Nunca. Já foi chegar chegando, nunca teve medo de enfrentar um microfone, falar para 10, 20 mil pessoas? Não, eu tinha medo. Na minha primeira entrada ao vivo eu não contei, mas eu não conseguia falar, né? Mentira. Ao vivo era o problema para mim. Gravado, tanto faz. Agora, a primeira vez que ligou ao vivo, no ar, aí eu lembrava do apresentador, aí tinha um monte de gente ao redor olhando. Eu não conseguia. Ao vivo era o problema para mim. Que mesmo? Que loucura. Treino, mas medo. Eu quero que você, então, agora passe para os nossos jovens, porque esse programa, o Bongos, do podcast 7x7, tem essa linguagem que atinge todas as camadas. Jovem, adultos, senhorzinhos. Esse dia eu estava no mercado, rapaz. Uma senhorinha de uns 75 anos. Vi o senhor na internet entrevistando a Nicole Lima. Que bacana. Gente, os idosos estão mais antenados do que muitos jovens. Minha avó tá ligada aí. Olha aí que bacana. Então, por favor, Raíssa, o seu conselho. Bom, estudantes de jornalismo, jornalistas, a gente sabe que a nossa profissão teve alguns dilemas. Desde que eu estava na faculdade, a gente já enfrentou queda de diploma, a gente já enfrentou diversos problemas. Assim como todas as profissões, o jornalismo tem seus dilemas. Mas se é a sua vocação, se é o seu propósito, invista nisso. Independente do lugar que você está inserido, faça o melhor. Se o seu chefe é legal, se não é, se seus colegas são legais, se não são, se a empresa está te pagando ou não, aí você decide ficar ou não. Porque ainda tem esse problema no jornalismo. Às vezes eu vejo aqui na página, empresa tal, não está pagando direito. Mas enfim... faça o seu melhor. Se você não está satisfeito, é hora de você buscar outras coisas para você fazer, outra empresa. Se você acha que não tem futuro, talvez seja melhor você abrir a sua própria empresa para você ganhar o seu dinheiro extra, mas não faça um serviço de qualquer jeito, não faça um serviço mal feito, porque você está insatisfeito com as circunstâncias, porque mesmo que a circunstância seja ruim, isso pode te abrir portas, né? Como foi comigo. E invista na sua profissão. Se você acredita nisso, um dia eu desacreditei, Deus abriu as portas e eu vi que eu é que estava errada. O jornalismo, ele cresceu, as empresas aumentaram. Hoje tem o digital, tem muito site novo também de notícia. A gente tem o Metrópolis, aí um exemplo, um dos maiores do Brasil, surgiu há 5 anos. Disparou, né? Cresceu. Quantos profissionais não foram contratados no Metrópolis? Então, o problema não é nem sempre é o mercado de trabalho. Toda profissão tem seus dilemas, o médico tem seus dilemas. Não é o jornalismo, né? Talvez... a pessoa deva olhar para si, ver onde ela quer chegar, o que ela tem que fazer para chegar lá e investir nela, tenha a sua vida própria, acredite na sua profissão. Como eu falei, é o nosso olhar que forma a realidade. Hoje eu acredito no jornalismo.
E eu vejo, a Band tá abrindo um canal novo, chamando várias pessoas. Tem gente de São Paulo vindo, né? O canal que vai abrir lá no mesmo estúdio que a gente. Então eu vejo um crescimento dessa área. Se você é feliz nisso, porque também se a pessoa não quer, não tem vocação, ela quer fazer matemática, aí tem que mudar de área. Mas se você ama o jornalismo, se você gosta dessa profissão, faça o seu melhor por onde você passar, agarre as oportunidades, mesmo que seja para começar de baixo. Porque eu vejo muito isso. Não vou porque isso é uma humilhação para mim. Quando eu fui me reinserir no mercado, eu comecei lá de baixo. E assim, eu só tive ganhos com isso, eu não perdi nada. Então, eu acho que é isso, né? Trabalhar direito, ser responsável, cumprir horário, não chegar atrasado e investir na profissão, que as coisas acontecem. Uma hora acontece. Gente, que lindo conselho. Olha aí, vestir a camisa. Isso, ela vai falando, eu fico viajando. Eu lembro que antigamente, realmente, o funcionário, ele vestia a camisa da empresa, né? Amava o que fazia. O cara podia ser do mais simples, um faxineiro ou um pedreiro. Estava trabalhando na empresa, ele amava aquilo e fazia com amor. E isso foi um conselho que ela deu e uma prova que ela deu aqui. Ela fazia, mesmo sem receber salários, ela estava lá trabalhando. E os frutos vêm depois. O dinheiro pode não vir na hora, mas depois ele vem. Então, se empenhe. Só para fechar aqui, eu queria saber de você, Raíssa, se amanhã você pode voltar para a gente ter o Raíssa Lomonte 2. Foi muito gostoso, não foi? Eu fico grato demais. Eu queria saber se você responde as pessoas na rede social. Claro, respondo sim. Às vezes eu não sei o que tempo, acontece. Né? Às vezes vai para outra caixa, mas depois eu dou uma olhada. Tem gente que assiste, até hoje, reportagem minha lá do Maranhão, e gente do Maranhão vem mandar mensagem, eu sempre respondo. Que bacana. Eu dou uma olhada em todos. E te acha no Instagram como? @Raíssa Lomonte TV. Olha aí, gente. Com a voz dessa, imagina. Raíssa Lomonte TV. Simples assim. Eu vou até anotar aqui, que depois eu vou entrar lá, futricar a vida dela. Raíssa, sem palavras para te agradecer. As portas do nosso canal estão abertas. Quer falar mais alguma coisa? Só agradecer a vocês, desejar muito sucesso, parabéns, Aderbal, pelo seu trabalho, de trazer gente como a gente aqui, pessoas que venceram, que trabalharam para isso. Parabéns para você, parabéns para o Marcelo, que esse canal cresça cada vez mais. Eu não tenho palavras para te agradecer. A mulher é um doce, gente. Ainda vem aqui, nos trata bem. Cara, que maravilha. Seja muito feliz, que o Papai do Céu te abençoe sempre, viu, Raíssa? E o que você precisar aqui do canal Brasília no ATV, do podcast 7x7, se tiver lá alguma doidinha, você pode falar, entrevista essa doidinha aí, traz pra cá. Ixi, tem várias. Gente, olha, esse é o canal Brasília no ATV, esse é o podcast 7x7. Eu te peço, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, toque no sininho, rapaz, como diz o meu amigo Henrique Chaves, o sininho vai levar para você sempre um conteúdo em primeira mão. No mais, se você quiser ver a sua marca aqui, já pensou a Raíssa aqui junto comigo falando da tua marca? Coloca a marca aí. Traz para cá a sua marca, que vai ser o maior prazer em falar do seu produto, do seu serviço, da sua empresa aqui no nosso canal. No mais, agradeço o Marcelo Medeiros, que é o nosso diretor-geral, e te peço, fique ligadinho na gente e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchau!